Continuando, o Papai do Céu passou a considerar que Caim estava à beira de cometer uma desgraça. E o alvo era Abel. Mas um alvo enviesado, que na verdade ele queria atingir o Criador, que para ele o desprezava. Então ele começou a tramar no coração dele uma coisa hedionda, um assassinato. Ele começou a considerar que ele assassinando o próprio irmão, ele eliminava aquele que adorava o Papai do Céu de uma maneira agradável. E ele então, no lugar deste, eliminando o outro, só restava o quê? A adoração dele. Então quem sabe ele passou a considerar: assim eu serei aceito pelo Papai do Céu. Não sei. As razões do pecado são inúmeras. É uma conjectura. Mas aquele que sonda todos os corações, ali já sondava o coração também do Caim. E ele se aproximou do Caim. Está lá em Gênesis 4. E diz, está lá em Gênesis 3, 4, aquele contexto todo. E ele se aproximou do Caim e alertou o Caim. Caim, estou observando que o teu coração está sendo fustigado terrivelmente pelo pecado. Se desfaça disso, porque do contrário você poderá ser levado a uma desgraça que eu não quero. Caim, se desfaça desse sentimento. Caim, se aproxime de mim. Caim, 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 volta teus olhos para mim. Caim, para de invejar. Caim, para de odiar. Caim, acorda, Caim. Caim, considere o que está no teu coração, porque isso pode te levar a um abismo, pode te levar a uma ação nefasta que não vai ter como voltar atrás. Caim, acorda, acorda, Caim. Esse teu ódio pode levar você a cometer algo do qual você pode se arrepender pelo resto da história. Eu, humanamente, vocês também poderiam falar com essa ênfase. Imagina a ênfase que o Papai do Céu, hein? Ele fala no nosso coração, a gente se derrete todo. Imagina ele diretamente falando no coração do Caim. Diretamente no coração do Caim, dizendo: Caim, acorda! Acorda, porque você pode cometer algo do que você vai se arrepender amargamente. Foi avisado. Todos nós somos avisados também. Quando o perigo nos ronda, quando o pecado quer nos atacar, e muitos dizem que não tem pecado, que não tem isso, mas não é o que o Papai do Céu fala. O pecado ele não é algo que é concernente a nós. Não, é algo que feriu a criação, feriu a mim, feriu você.
não estava, digamos, no projeto de vida. Mas o pecado entrou no mundo, enfim, aquela coisa toda que muitos sabem, depois a gente pode aprofundar nisso. E o Caim passou a ser profundamente tentado. Nossa, que tentação! Tentação, quando nós somos tentados, e eu não vou aqui nominar as tentações pelas quais passamos. Não vou fazer isso. Todos nós somos tentados pela concupiscência, é dado o nome de concupiscência da carne. O apóstolo Paulo, ele trata bem isso. Mas o Caim não atentou para isso. E aquilo foi consumindo o coração, a mente do Caim, as ideias do Caim, o dia. Você fica imaginando como é que ele foi comiserando aquilo, uma comisseração terrível, e ele não conseguia se livrar. Eu tiro por mim, que fui viciado em fumar. Quando vinha o vício, aquilo ia me consumindo, minha mente, meu sentimento, minha vida, meu momento. E eu não conseguia me livrar daquilo. Eu precisava de uma força que eu não tinha. E era fumar, era me matar. Eu precisava da graça do Papai do Céu. Talvez, não sei, já foi uma graça que o Caim recebeu do Papai do Céu falar com ele. Imagina se ele entra num diálogo. Oh, meu pai, o que eu faço então? Não consta lá. No texto não consta que ele começou a indagar o Papai do Céu. Então como é que eu faço? Como é que eu faço? Não consta isso. Eu sei que ele escutou e pode ter entrado no ouvido, saído no outro, ou ele pode realmente não ter tido, por não se aproximar de uma maneira melhorada do Papai do Céu, numa adoração que o Papai do Céu gosta, que é em espírito e verdade. E ali ele foi tentado de uma tal maneira que ele consumou o ato que rondou a mente dele, instigado pela tentação maligna. E diz a palavra que ele procurou os meios e consumou o assassinato do próprio irmão. Nossa! Muitos poderiam dizer, Papai do Céu não faz nada. Ele não faz nada, por que ele, não sei, alguma coisa ele não podia ter feito? O Abel o amava tão profundamente. Por que, Senhor? Por que o Senhor não livrou? O Abel, sabe? Mas as maneiras que o Papai do Céu tem é entendido que não é as nossas, igual para todo mundo. Ele dá o livramento conforme ele quer dar. Então ali, ele deu o livramento do Abel, quando ele pessoalmente foi a Caim e falou a Caim, tira isso do teu coração e da tua mente, considera. Mas, pelo livre-arbítrio, como é conhecido, não teve o efeito necessário, suficiente para evitar, como é conhecido, o primeiro assassinato da humanidade. E logo como?
Hein? Um fratricídio, que é o assassinato de irmãos. Olha a gravidade. Não se conseguiu evitar. Não se conseguiu evitar. Um alerta para nós. Às vezes a desavença está tão grande dentro de uma própria família e as pessoas não conseguem escapar porque não buscam se livrar dessa tentação. Pode ser outras coisas também. Pode ir se matando por um vício, um pensamento depressivo, uma doença, se encaixe como for, mas é mortal. E o Papai do Céu não quer. E ali aconteceu aquilo. Foi consumado o ato. Como se é conhecido, o primeiro assassinato na humanidade. Não cabe em nenhum livro da história todo o resto dos assassinatos que ocorrem até hoje em dia. É isso. Lá na frente, passados os tempos, houve um outro perseguido, chamado Estevão. Está lá no livro de Atos. Está lá no livro de Atos também. Estevão passou a dar um testemunho de uma adoração perfeita, um testemunho de convivência com Jesus Cristo ressuscitado, o Messias, tão fortemente negado por tantos, tão negado por tantos, que pelos olhos da carne e não pelo Espírito, pela letra que mata e não pelo Espírito que vivifica, esse Messias chegou no coração de Estevão. E Estevão passou ali testemunhar. Basta que procure lá em Atos, ler direitinho que vai encontrar essa passagem. Em Atos, cita aqui Estevão, ele foi, durante aquela perseguição implacável, dando um testemunho de convivência com Cristo, que é o próprio Deus negado, incompreendido, mal pregado, enfim. Mas foi chegando naquele ponto de tamanha perseguição, em que o Estevão chegou, após o testemunho dele, da veracidade da fé passada, ele chegou ao ponto de ser também assassinado. E aí, com pedradas, e me desculpa o termo, com a própria Bíblia na mão, a Bíblia da época, né? Consultavam nas Escrituras e mataram ele como um infiel, como um mentiroso. Vamos para a terceira parte.